você acha que futebol é só o que acontece dentro do campo, você não imagina o que rola nos bastidores. Porque aqui é resenha e na miúca, não no futebol, não dentro de campo, é o que rola nos bastidores, que você não fica sabendo, que não aparece na TV, mas acontece nos corredores e, claro, depois dos jogos. Dentro dos vestiários e ele vai contar tudo pra gente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vivian Castanheda e ao meu lado está o Renato Simon. Junto nessa mesa, a gente vai ter também esse nosso primeiro entrevistado, que é o Thiago Barcelos, que também vai fazer parte do Na Meiuca Podcast com a gente, mas como ele é um ex-atleta profissional, né, um ex-jogador de futebol, ele vai contar para a gente tudo o que rolou nos bastidores. Então, seja muito bem-vindo aí ao Na Meiuca Podcasts. A nossa força aqui vai contar tudo. É muita resenha, né, Thiago? Que prazer estar sendo o primeiro convidado, o primeiro entrevistado do nosso podcast, né? Que legal, estou muito feliz. Vamos lá, vamos fazer acontecer isso aí. E como que é o começo do nosso podcast, a gente também quer saber o começo da sua história e o começo de outras pessoas que estão aí ouvindo a gente que também tem o sonho de ser jogador de futebol. Qual que é o maior desafio no início? É começar muito cedo, estar longe da família, ir para um desafio. Quais foram os desafios quando você iniciou, Thiago? Renato, olha, as coisas mudaram bastante, né? Hoje, a formação de um atleta, né? O atleta que chega num clube até se tornar profissional, mudou bastante o processo, né? Hoje existem mais oportunidades, né? Você vê as escolinhas aí do PSG, do Barcelona, elas estão... Eles, de fato, eles olham, de repente até levam a criança ou adolescente, enfim, para fazer testes no clube oficial, né? Então, hoje existem mais oportunidades para essa criança ser vista, né? É, existe a rede social, que também divulga pra caramba, né? Eu acho que na minha época, acho que o maior desafio era ser visto mesmo, porque é um processo longo, como eu disse, né? Você começa ali com seus 8, 9 anos e você vislumbrava chegar no profissional ali com 19, 20. Então, todo esse tempo você precisava fazer chover para alguém te ver. Oportunidade, né? Oportunidade, E você né? começou com 8 anos. Eu comecei, na verdade, com 4 no futsal, né? Com 6 eu já jogava federado, né? Mas aí eu fui para o campo no São Paulo, na base, com 9, né? Eu dei uma sorte de ter sido visto num clube que eu sou sócio. Tinham 2 ex-jogadores que eram técnicos da escolinha de São Paulo, foram lá participar do campeonato, e aí eu me destaquei muito. E eles chegaram no meu pai e falaram assim: poxa, eu quero levar o seu filho para a categoria de base, que é chamado, na época, chamado o Amador. Vou levar para o Amador. Meu pai falou: ó, bora, né? Meu pai fanático, amava o futebol e de fato era o meu sonho também, né? Eu já queria isso para minha vida. E aí eu fui. Então eu dei sorte de ter sido visto, mas quantos passaram sem ser percebido, né? Diversos campos de várzea que existiam na época, né? Tem a história do Emerson Sheik, que ele não foi visto, demorou para ser visto, ele teve que ser gato. Depois ele volta para São Paulo, com a idade que ele não tinha, faz a Copa São Paulo, tá acima da idade e se destaca, né? Eu joguei com o Emerson, né? Toda a base no São Paulo. Que não é Emerson, é Márcio, né? Márcio Emerson. Esse eu não sabia. Porque a Então. gente só conhece ele como Shake, né? Então, ele tem uma adulteração aí na história. Olha, Mas já enfim, vem aqui contar isso pra gente. vai ter tempo para contar tudo isso. Mas enfim, o Emerson, o Sheik, eu estive com ele toda a base e de fato ele tinha ali uns 3, 4 anos de gato, que fez a diferença para ele chegar. Mas ele sempre jogou pra caramba. Eu até digo pros meus amigos da época que eu acho que se ele tivesse com a idade normal dele, eu acho que ele também ia chegar. Mas ele não foi visto, ele perdeu o time e ele não foi pro profissional. Foi uma escolha que ele fez, mas ele jogava muita bola. Jogava muita bola. Tanto que fez toda a sua carreira, Pois é, tanto é que quando ele foi pro Japão, que ele regularizou, acho que, se eu não me engano, foi no Japão que ele regularizou a idade dele, ele se destacou mesmo assim, né? Então, enfim, são coisas que da vida do futebol, que cada um fez a escolha que... Mas então, voltando à sua pergunta, eu acho que o desafio de ser visto para poder ter oportunidade, não só para chegar num clube, mas principalmente para chegar no profissional, né?
Então, poxa, você tinha que realmente jogar pra caramba pro time de cima para você primeiro passar pela categoria, né? Então você começa ali no sub-10, aí você vai pro sub-12 e assim vai. Se de repente o técnico do sub-17 entende que você não serve pro grupo, que você não tá performando o suficiente, te dispensa. Vários amigos e vários conhecidos foram dispensados e caras bons de bola, mas o clube não viu que ele tinha a condição de chegar no profissional. Então é um processo muito difícil, né? Para chegar no profissional é muito difícil. Você falou de sorte, né, Thiago? Mas eu entendo que a sorte, ela só existe se você está bem preparado para quando ela aparecer, você agarrar ela, né? Não existe sorte. A gente usa o termo sorte que é para não parecer arrogante e prepotente, porque na verdade é muito trabalho. É difícil chegar e falar assim, não, eu tô ali porque eu mereço. Aí você vai ver poucas pessoas falando isso, né? Não, porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu tenho. Aí o pessoal usa a sorte, mas na verdade não é sorte mesmo, é trabalho duro ali. Todos que fizeram sucesso e fazem sucesso, é porque trabalharam muito, Muito, né? né? E já que você está falando sobre isso, de trabalhar muito, como que é isso, né? Como que são os treinos? Como que você levava a sua alimentação? E principalmente, você começou, você falou, no futsal com 4, depois subiu com 8 lá para a categoria de base do São Paulo. Dava para conciliar os estudos? Como que é isso? Então, já é duro esse processo, né? De você ter que treinar, ter que ali performar, aparecer, e ainda assim você tem a sua vida paralela. E você é uma criança. E uma criança, exatamente. Criança que quer brincar, que quer ficar perto dos amigos, que precisa estudar. Eu tive um apoio familiar enorme, que eu acho que eu acredito a minha conquista, né, do meu objetivo de me tornar jogador de futebol aos meus pais. Porque eles sempre disseram, olha, eu vou dar todas as condições de você poder jogar, mas você também tem que estudar. E eles me deixavam brincar quando precisava, né? Porque eu sou uma criança, eu era uma criança, então eu tinha meus momentos de que eu não queria jogar, treinar, eu queria brincar. Mas enfim, então assim, eu estudei, porque eu também sempre gostei de estudar, tem um lance pessoal meu, né? E assim, melhor alimentação que minha mãe podia me dar. Meus pais fizeram de tudo por mim, assim, para eu poder ter condições de chegar onde eu queria. É, eu tinha à disposição um clube do qual eu podia treinar nesse clube à parte, né? Se eu quisesse fazer algo depois dos meus treinos, eu tinha ali os professores do clube, eu tinha um campo, bola, e aí eu treinava também nesse lugar para poder melhorar. Então, assim, eu tive, graças a Deus, as condições favoráveis para eu chegar lá, né? Todo o apoio, toda a estrutura. Mas eu vou te falar que eu sou um sortudo, vamos dizer assim, né? Que não existe sorte, Que não como existe você sorte, mesmo falou, né? mas é porque a maioria não é assim, né? Mas é intenso, é de segunda a segunda. Ah, Você então. vive futebol de segunda a segunda. Então, quando você chega no profissional, a coisa fica muito séria, né? Afinal de contas, você está recebendo para aquilo e existe uma paixão envolvida e é uma profissão, né? Só que existe uma programação, né, Vivi? Você não treina. Geralmente tem treino 2 períodos, né? Mas aí você chega no profissional, dependendo do calendário, você não vai treinar 2 períodos todos os dias. Existe um planejamento. Então, vamos supor, um jogo no domingo. Você jogou lá domingo, jogo pauleira. Segunda-feira, descanso, terça-feira vai para um regenerativo. Aí depende muito da programação do preparador físico, do treinador e como está o calendário na semana. Mas geralmente dois períodos ali treinando forte, tem alimentação no clube, nem todos os clubes oferecem isso, a gente tem que também ressaltar, né? Eu estou falando de clubes bons, grandes, que oferecem a estrutura, mas é intenso, você vive aquilo ali. Hoje em dia ainda tem férias, tá? Os jogadores tiram 30 dias de férias por lei. Há tempos atrás? Na sua época não tinha isso. Não, tempos atrás não existia essa obrigatoriedade de 30 dias. Na época do Thiago, o time jogava 2 vezes no mesmo dia. Era uma loucura. Não, a gente era CLT, sempre foi, né? Baseado na CLT, mas não se cumpria. Não se cumpria. Jogador é CLT? É, CLT. E aí eu tenho uma dúvida ou até uma reflexão. A gente não tem como a gente
falar que afirmar, mas você falou que você começou no futsal. E a gente vê jogadores da sua época que a grande maioria começava no futsal. Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ricardinho. Hoje em dia a gente vê isso pouco. Você acha essencial esse início no futsal para depois passar para o campo? Eu acho. Eu acho que os jogadores que vêm do futsal são diferenciados. E não falo nem dos jogadores habilidosos, que existe, né, essa coisa em torno do futsal. Ah, o futsal traz habilidade, traz mesmo. Mas você vê jogadores menos habilidosos, mas que jogaram futsal, né? Porque o futsal te dá uma condição ali do pensamento mais rápido, daquele espaço curto que você tem que tocar a bola rápido, né? A movimentação mais rápida. Então o futsal te dá uma base, e não só para você ser meia ou atacante. Tem muito zagueiro que veio do futsal, né? Eu acho primordial e essencial a criança passar pelo futsal. É que hoje em dia tem o famoso futset, né? O society, enfim, Que é o cada jogador lugar jogo é, de 7, né? Que joga de 7. cada lugar do Brasil tem um nome. E aí acabaram as quadras de futsal porque eles vão jogar esse futset. Mas o futsal, para mim, com aquela bola um pouquinho mais pesada, o campo, a quadra, no caso, quadra mais curta, isso dá uma base técnica pro jogador absurda. Então vamos começar com polêmica, posso? Não, deixa eu fazer uma Tá. pergunta antes. Você jogou base São Paulo, depois você foi para o Juventus. Não, aí eu passei pela Portuguesa, aí fui para Ponte Preta e depois fui para fora. Aí voltei, passei em vários clubes do Brasil aí, né? Tipo, fui pro Avaí, Londrina, Juventude, aí rodei o interior de São Paulo, Ituano, Guaratinguetá, aí fui rodando até cair no Juventus e E encerrar. encerrar. O que que você consegue dizer a diferença desses clubes, né? É, interno, preparação, técnico, estrutura. O que que você consegue? Porque a gente está falando aí e você foi até para fora, né? Qual a diferença? Ah, não, é absurda. É absurdo. Você pegar os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, que eu acho que coloco a Série B também nessa prateleira, o resto é sofrido. Sofrido. Eu tava no Londrina e o Londrina hoje já tá bem melhor, né? Acho que virou SAF, eles estruturaram melhor, tem um CT e tal. Mas quando eu tava no Londrina, a gente foi fazer uma semifinal de Série C para subir para a Série B. Importante, Muito. né? O Londrina chegou a quase subir para a Série A agora recentemente, mas naquela época, meu, tava triste o Londrina. Então subir para a Série B naquela época era muito importante para a reestruturação do clube. E era um jogo muito importante porque se a gente ganhasse dentro do VGD, a gente não fez nenhum jogo no Estádio do Café, a gente fez um VGD. Se a gente ganhasse do Sene do Mato Grosso, a gente ia para as finais. Perdão, era a quarta de final, e se a gente fosse para a semifinal, ganhasse do Ceni e fosse para a semifinal, a gente estaria entre os quatro que subiria. Nós almoçamos arroz com salsicha para jogar. Meu Deus. Arroz com salsicha. Concentramos num lugar péssimo, era quase que um alojamento. E Todo mundo passou mal depois. não, você não tem energia. Como é É. que você vai jogar um jogo intenso, importante, com arroz com salsicha? Entende? E isso que eu vivi nesse ano, nesse clube, até hoje existe em vários clubes do Brasil. Não pensa que vai chegar lá, vai ter um roupeiro, vai ter a chuteira limpinha, vai ter um chuveiro elétrico quente, cano, água fria. Uau. Opa! Oh. E independente se tá calor ou se tá frio. Não, É. isso que não tem estrutura. E muitas vezes se você for treinar 2 períodos, a mesma roupa do treino da tarde é que você usou na manhã, suada. Não tem lavanderia. E, Vivi, isso eu tô te falando, muitos clubes do Brasil, Ainda hoje. ainda hoje. Porque a gente costuma ver os 20 que estão ali, Série A, Série B. Agora, você pega de Série C, Série D, é de chorar. Pois é. E eu assim, eu tenho muita tristeza em ver o sonho dos caras que estão na Série D, ou clubes que jogam só os regionais ali, porque o sonho vive ali, mas ele tá num buraco ali, é difícil. E aí é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, o sonho dele de ser visto.
que é difícil pra caramba. Porque muitas vezes o cara joga lá no Mato Grosso, no Acre, em Rondônia, enfim, nesses lugares mais escondidos, que não tem tanta visibilidade, tanta mídia, e ele tem o mesmo sonho que todos os outros, Pois é. entende? E a dificuldade que é a coisa acontecer. Então, assim, não pense, quem está nos assistindo, não pense que jogador de futebol é só glamour. Muito pelo contrário. Então vamos de polêmica Ah, agora, lógico, depois dessa história triste aqui, vamos se recompor, porque realmente, principalmente para quem vai precisar de ter energia, né, não merece. Acho que nem a população no geral no Brasil, né? Acho que no mundo a gente precisava ter estrutura de boa alimentação para todo mundo, né? E ainda mais para quem é profissional. Mas então vamos Vamos. de polêmica para sair dessa polêmica Lógico, agora. porque na meiuca é onde acontece tudo no jogo de futebol e é onde também acontecem as polêmicas. Foi falta, não foi? Foi pênalti, não foi? Vamos com a polêmica. Thiago, você falou que o futsal é importante, essa base, o jogador vem com habilidade. Então por que o nosso melhor jogador do mundo, não só do Brasil, Falcão, não deu certo nos gramados? Ah, que pergunta boa. Polêmica. É porque o Falcão ele foi pro campo já mais velho, né? Com muitos vícios do futsal, né? E é difícil, porque ele não vai ter o mesmo desempenho. Porque a noção espacial É e bem a, menor, e a né? questão tática também é bem diferente, né? Eu acho que o futsal ele é legal até uma certa idade. Depois ele tem que migrar para o campo para desenvolver as habilidades, né, no campo, que é outro piso, é outra bola, é outro espaço, né? Então, no futsal você não cruza a bola, né, no alto. Dificilmente você vê um gol de cabeça. Aí o cara vai pro campo, ele tem que aprender a cruzar uma bola. E o Falcão fez essa transição depois de muito tempo. E eu acho que ele tava com muitos vícios ainda do futsal, né? Ele não teve tempo. Eu lembro que acho que o primeiro clube dele foi o São Paulo, né? E era o Leão. Nossa, e pegou bem um técnico que é casca grossa, né? E o Leão não deu chance pra ele. Porque realmente eu acho que ele não performava tanto nos treinos. E a gente que conhece de futebol, a gente percebe, pô, o cara é um fenômeno no futsal, mas aqui ele é mais que comum. Tem garotos na base que são tão melhores que ele. E aí teve uma pressão de marketing ali para ele jogar, porque ele traz tudo aquilo ali, né? Patrocínio, né? Aquele apelo Provavelmente. midiático, né? E a torcida também queria vê-lo, e aí o Leão teve que engolir, né? Só que eu vou puxar essa sardinha pro Leão. Eu também não colocaria. Mas Por- você vê como é a importância a gente conversar com quem chutou a bola, com quem treinou e quem conhece futebol. Porque eu, como torcedor e comentarista, eu sempre xinguei o Leão e sempre coloquei na conta do Leão que o Falcão não vingou por causa do Leão. Mas você pensa, Renato, você é treinador do São Paulo, que você precisa ter resultado. Não dá para um treinador de clube grande perder 3, 4, 5 partidas, né? E aí você é obrigado, que ele engoliu seco o Falcão, né? Ele não pediu a contratação do Falcão. A diretoria colocou ele lá e falou, cara, ele tem que jogar. E o treinador tem esse lance. Não, peraí, eu não quero que ele jogue. É. Mas enfim. E aí ele precisa de resultado, ele precisa ganhar jogo, que tem pressão da torcida, tem pressão da mídia e tal. E aí ele coloca o cara e o cara dá uma bicicleta de fora da área. Eu tava nesse jogo, tava assistindo, não no elenco. Ele, acho que se eu não me engano, foi contra o Ituano no Paulistão. Ele matou a bola no peito fora da área e quis fazer igual ele faz no futsal, dar uma bicicleta de fora da área. Aí você vê que o cara não tá preparado. E o Leão falou: Meu, desculpa, eu preciso ganhar jogo, preciso dar resultado. Ele não tem condição dele jogar. E eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Talvez se preparar mais para estar no futebol de campo do Mas não que dava tempo, não dava não dava tempo. tempo. Ele já estava com uma certa idade, Ué, né? mas faz 2 tempos de treino. Não, e aí Não, é jogo quarta e domingo, você não tem esse e ele estava tempo. no São Paulo. Se o Falcão fosse um pouquinho mais, não vou falar inteligente, porque é muito forte essa palavra, não é que ele não foi inteligente. Talvez um pouquinho mais de paciência com o processo, ele ia para um clube menor, com menos pressão, com menos exigência de resultado. E aí sim, lá ele ia jogar um jogo ruim, um outro jogo, né? Ia melhorando, ia dar sequência de jogo, porque o jogador precisa de sequência de jogo.
e de um treinador que acredite, né? O treinador precisa falar, bom, você vai jogar um jogo mal, o segundo você vai mal também, mas eu confio em você. Eu vou te deixar, vou te pôr pra jogar pra você pegar ritmo de jogo e aí sim você performar. Mas no São Paulo não dá. Então eu acho que se o Falcão tivesse tido um pouquinho mais de paciência, ele ia para um clube menor pra poder pegar a manha. Talvez como o Rogério Ceni, ele deve, quando ele quis ser técnico, ele foi primeiro para o São Paulo, daí ele falou, não, peraí, tá na hora de eu ir primeiro aprender mais no dia a É, dia para depois, e hoje ele tá estourando no Bahia, né? é muito difícil você ser treinador, ser jogador de clube grande. É muita pressão por resultado. Então, assim, é mesmo o garoto da base, né? Quando ele sobe, se ele sobe no São Paulo, o torcedor quer que o menino já arrebente, entendeu? Já seja o bola de É, ouro da vez, e né? não é assim. Pode ser que ele vá lá e faça gols e assistências e tal, logo. Pode ser que ele demore um pouco mais. Aí ele vai para um clube do interior, ou um clube menor, de menor expressão, em outros estados, e ali ele tem mais tempo para adquirir essa experiência, esse ritmo. Poucos são o Estevão, né? Que, que É, estouraram no Palmeiras e e foram. o Kaká, então, Então, que entrou na final do Rio-São Paulo, fez 2 gols. Poucos. E como a gente está na meiuca, que é onde acontece o futebol, acontecem os maiores contatos, onde acontecem as maiores lesões. Eu acho que é o maior problema de todo jogador aí do outro lado, e o Thiago passou isso na pele. Como que é lidar com as lesões, se você querer jogar, precisar dar resultado, e o seu corpo não responde aquilo? Renato, é o que o Neymar tá vivendo, né? O Neymar é um fenômeno. Esquece o Neymar, baladeiro. esquece o Neymar, pessoa física ali, aquela. Não, eu tô falando do Neymar dentro do campo. Fenômeno. Só que ele não tá conseguindo render pelas lesões. Eu vivi isso, né, dentro do meu patamar ali, do meu nível, porque eu não, né, não cheguei nem perto do Neymar. Mas Renato Augusto, vários, a gente pode falar vários, né? O Ronaldo Fenômeno. fenômeno. Gente, o Ronaldo Fenômeno, eu vi até uma entrevista dele, um podcast, que ele fala, cara, eu queria jogar aquela Copa. Tipo, ele colocou na cabeça dele, e também todo mundo dizendo que ele não ia conseguir, meu, ele teve uma força interna absurda para conseguir fazer o que ele fez naquela Copa, né? Com a lesão que ele teve. Que é o que a gente espera do Neymar, né? Que ele consiga ter essa força interior para falar, não, eu quero Eu, jogar essa eu vou Copa e eu jogar essa vou, Copa. e vou render, e vou produzir e tal. Mas a lesão, de fato, estraga a carreira de uma pessoa. Por mais que a medicina hoje esteja bem evoluída, né? Lesões como a do Reinaldo do Atlético Mineiro, lá em 1970, 80, que era uma lesão de ligamento, que hoje o jogador ele volta a jogar com 8 meses, ele teve que parar de jogar naquela época porque a medicina não estava tão evoluída. Hoje já a tecnologia e a medicina já ajudam muito nessa recuperação, enfim, do cara voltar a campo bem. Mas tem lesões atrás de lesões, que isso vai minando não só o corpo do cara, mas a cabeça dele. Quantas lesões você teve ao longo da sua Eu carreira? tive 4 cirurgias no meu joelho direito e uma no esquerdo. Eita. É. E aí isso é anatômico. E hoje você ainda sofre Sofro muito, consequências disso? muito, porque tem lesão de cartilagem e é degenerativo, não tem cura, né? É o que eu Então, tenho também, tenho condromalácia nos dois joelhos, isso. grau 4. Então, isso é quem descobrir a cura para isso vai mudar o mundo. Mas, né, infelizmente, a medicina ainda não chegou nesse nível da cartilagem do joelho, de qualquer articulação. Mas, assim, as lesões, realmente, elas vão minando a cabeça, porque você passa muito mais tempo no departamento médico, com cobrança do clube, do torcedor, da família, e aí você passa a não ser mais visto como um jogador que rende. Aí você começa a ir para clubes pequenos e as lesões continuam ali persistindo. É difícil, É. né? Mas aí é assim, poucos têm a genética do Zé Roberto, do Roberto Carlos, de caras que nunca se machucaram, do Cristiano Do Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Porque tem muito genético na história. Eu tenho certeza que Mas também tem muito trabalho, né? tem muito trabalho, mas aí eu ia dizer sobre isso. Eu conheço muitos jogadores que também treinam igual o Cristiano Ronaldo e se machucam. Isso é científico, tá? Tem uma questão genética.
Ah, mas ele não se cuida fora do campo como o Cristiano Ronaldo. A As- gente não sabe, às a vezes, gente não né? sabe, mas às vezes ele se cuida sim, Sim. mas a genética dele, o biotipo, enfim, tem um monte de questões ali fisiológicas que prejudicam mesmo, sabe? Agora, tem o lado que também o cara não se cuida, aí é um assunto mais profundo, Que a né? gente pode fazer É. um episódio É, só disso, é, né? De bastante polêmica de. é. E tem mais uma polêmica. A gente falou do jogador que se lesiona, mas daquele jogador também que finge a lesão pra não jogar, né? Ah, Ah. tem. Que Ah, toma isso. cartão, Nossa. que quer passar o carnaval. Nossa, E, o aniversário da filha? é, Ai, meu Deus. eu vou, Vamos deixar esse eu para um vou. episódio exclusivo? Não, mas deixa eu contar uma que eu passei. Conta. Vai. Inclusive, eu tava no Juventus. A gente ia jogar contra o Bragantino. E o dia do jogo do Bragantino era o dia do meu casamento. Só que era lá em Bragança. E eu, Como assim? Você é, marcou o casamento no dia não, do eu jogo? marquei o casamento bem antes, né? Mas você não avisou lá pro clube que você não ia jogar? Eu avisei que eu ia casar. Mas o clube falou: meu amigo, você é profissional. Tem jogo que você vai jogar. Eita! Titular. Não tem isso. Não tem isso. Como? Você que vira com o Atleta seu não tem casamento. vida pessoal. Ué, mas Não, atleta exato. também pode casar, né? Mas Vai assim, ter que Ué, marcar no final da Não, temporada. casa no campo então, né? a maioria, a maioria dos jogadores casam no final da temporada, mas sei lá, eu marquei há muito tempo e eu nem sabia que eu ia estar no Juventus não tinha sido nem contratado pelo Juventus, né? Quando eu marquei o casamento. Aí eu falei, gente, o que que eu faço? Eu vou estar em Bragança, o jogo é 4 horas, o casamento é às 7. Não vai dar tempo. Vou chegar suado. Não vai dar Sim, tempo. vou ter que entrar na igreja Não. vestido De Juventus. de Juventus. Não vai dar tempo. Eu falei, não, mas se fosse na Javari ia dar, mas o jogo era em Bragança. Aí eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu dou um migué aqui, meto uma lesão. O que que eu faço? Falo que tô doente. Falei, não, isso aí vai Vou ser ter um pior. piriri. Alguma coisa. Eu fiquei pensando, né? Durante a semana, nos treinos. Mas todo Aí eu- mundo sabia que você ia casar. Então, mas eu tinha comunicado há muito tempo, eu nem sabia se eles, né? Aí o que que eu fiz? Na hora que, um dia antes do jogo, de sair a convocação, o jogo era no sábado e a convocação saía na sexta, né? Porque a gente ia concentrar. Daí eu. E a sua noiva nessa hora? Não, eu falei, aí ela tava, tipo, tentando ver ajudando na desculpa. Ela falou, você não vai me atrasar, né? Eu falei assim, Me deixa você não vai me deixar esperando. E eu, não, calma, vou resolver. E eu, puta, titular, cara. Titular treinando ali. E foi convocada. Não, aí Calma. acabou o treino. Tô ansiosa aqui. Acabou o treino. A gente treinou só um período, né? Só de manhã, na sexta de manhã, um rachão. Acabou o rachão, eu fui na sala da comissão técnica. Aí era o Márcio Bittencourt, como eu já tinha comentado com vocês. Ele era um cara difícil, né? Era. De relacionamento difícil. Nem se convidando ele pro casamento. Eu convidei. Não, então, boa, que você me lembrou de uma parte. Eu fui pro treino de sexta com o convite do casamento. Eu fui com 3, que era para ir pro Márcio, pro Nenê, auxiliar dele, e pro Bona, que era o preparador físico. Eu falei assim, olha, professor, eu vou me casar hoje, não sei se vocês lembram. Eu tô até convidando vocês aqui, ó. É amanhã. Mas eu gostaria que vocês me dispensassem do jogo de amanhã. Os caras, como assim? Falei, porque não vai dar tempo, eu não, tá tudo certo e a minha noiva não vai aceitar. Enfim, eu chorei. Falei, vocês me desculpem, mas eu preciso. Ele falou, não, cara, não tem. Eu falei, não, eu não vou pro jogo. Aí eu bati o pé, eu falei, não vou pro jogo. E aí, bom, eu vou resumir a história. Eu não fui pro jogo, casei, só que eu nunca mais joguei no Juventus. Nunca mais fui convocado. Nossa O cara me Senhora. botou. Normal, né? Mas não. Normal. Normal não. Desculpa, Não, mas... eu. Tipo, tudo bem se é um aniversário, uma coisa, mas casamento? Não. Ele queria que eu fosse jogar, sei lá, pega um Vamos chamar jato. ele aqui pra vir aqui na resenha. Cara, não acredito Será você que ele fez lembra? isso. Mas enfim, Não, mas se foi ele fosse, constrangedor, porque eu fui dando o convite, eles olhando pra mim assim, do tipo, cara, você tá brincando que você vai. Nossa Senhora. E. Não,
posso falar? Nem eu ia querer mais jogar com esse cara também, porque se o cara não teve a sensibilidade, é meu casamento, tudo bem, eu sou profissional, mas dá para você reorganizar toda a estrutura? Não. Mas eu vou te falar, aí foi um erro meu, tá? Eu concordo com o que você falou, ele podia ter sensibilidade, mas é que eu fui lembrá-lo na sexta. Eu treinei a semana inteira. Tipo, pô, por que que não me avisou? Mas você já tinha avisado. Não, eu tinha avisado, mas eu acho que ele não lembrava. E eu podia ter relembrado. Tipo, ó, no jogo lá, tal, contra o Bragantino, não vai dar pra jogar. Eu acho que ele ia ficar menos puto. Mas enfim, É que, pô, é que eu trabalho também com esporte. No esporte é diferente. Ali dentro são outras regras, outras leis. É diferente. O técnico precisa do resultado, o time precisa do resultado. Mas não era Então, nem era a final? Era alguma não, não era a coisa? final. Era um Era, jogo. não, era um jogo importante, mas não era a final, né? Então, E olha não aí a era. polêmica. O que você que está aí nos assistindo, você acha que o treinador fez certo? Que você? Qual é o seu... A minha posição, eu achei ele muito sem graça. É o olhar feminino que a gente é, traz pra mesa aqui. Não, porque desnecessário isso, Não, gente. eu fiquei pensando, né? Nunca Eu mais ser vou. convocado. Não, eu pensei assim, eu crio uma inimizade com o treinador ou com a minha esposa? Então. Falei, acho melhor eu casar, né? Ai, meu Deus. E dentro desse podcast a gente também vai discutir o que está rolando lá fora. E o que está rolando agora, Tiagão, é que vai mudar o acesso para a Série A. Agora, não sei se está sabendo, os 4 times que vão subir, só sobem os 2 primeiro da Série B, e os outros 4 vão fazer o playoff ali. Então, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão fazer playoff para ter mais 2 vagas para a Série A. O que você acha desse playoff agora para subir para a Série A? Como uma pré-Libertadores? Vai ser vai ser um mata-mata entre eles. Vai ter um mata-mata no final do ano no campeonato. Eu acho que eu vejo que tem um viés comercial aí. Eu acho que tem. Nada no futebol é feito só porque eu quero. Ou emoção? Porque de É, emoção não tem nenhuma, quer dizer, só para deixar a gente tem nervosa. tem alguma questão aí comercial importante de televisão, enfim, de mídia que fez essa mudança. A gente só vai saber o resultado se foi bom ou ruim quando acontecer. Porque lembra quando sempre foi mata-mata, Sim. né? Por causa do Que eu Santos mudou. adoro. Por causa do Santos mudou. Eu adoro mata-mata, eu acho que é emocionante. Agora, aí mudaram para pontos corridos, que ficou mais justo. Mais A gente chato. mais chato, É né? que fica mais, sei lá, Monótono. algo mais lento, assim. Eu gosto também de velocidade. E assim, o pontos corridos sempre vai beneficiar, entre aspas, os clubes com mais condições, né? Com Sim. mais elenco. Tanto é que Palmeiras e Flamengo estão o tempo inteiro ali. Agora o Cruzeiro tá chegando um pouquinho melhor. O mata-mata, de repente, você pega ali um clube, ganha de 1-0 lá, segura o resultado em casa e ganhou do Flamengo. Então, assim, acaba rolando mais imprevistos no mata-mata, né? O pontos corridos Que é já, mais legal. eu acho. Opinião minha, Eu né? também gosto. Eu gosto. Tanto é que a Libertadores é assim, Champions League é assim, né? Esses que são os campeonatos que a gente mais curte ver, né? Agora, eu não vou conseguir ter uma opinião assim do que vai ser. Eu espero que os estudiosos do futebol que mudaram isso, né, seja por questões comerciais ou não, tenham certeza do que fizeram. Mas eu gosto do formato mata-mata. Eu acho que vai ser legal, vai ser emocionante. Eu também prefiro o mata-mata, acho que é muito mais interessante. Eu vi até no canal do Instagram, que se fosse a Supercopa, que aconteceu Corinthians e Flamengo, fosse lá na Espanha, que a Supercopa lá é diferente, ele pega o campeão e o vice. Aí seria Flamengo contra o Vasco, Corinthians contra o Palmeiras, que foi o segundo da Libertadores, seria um playoff. Então imagina uma Supercopa, uma semifinal, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, 2 grandes rivais, e depois uma final entre eles. Mas só que a gente não tem calendário porque fica esse brasileiro estendido aí. Então, Que é cansativo também, É. né? Chega uma hora que você fala, sei lá, mais do mesmo, Não, assim, porque depende da colocação do seu time. Às vezes seu time tá no meio de tabela, perdeu a graça do aham, campeonato. Talvez exatamente. poderia mudar também o formato, né? Que mata-mata seria até mais É emocionante. porque assim, para ocupar o ano todo, né, você precisa fazer um campeonato estendido e o pontos corridos
se aplica nisso, né? Ele permite que você ocupe de janeiro, fevereiro ali até o fim do ano. O mata-mata já encurta mais. Só que é isso, os clubes que têm mais elenco têm mais chances, né? Porque tem lesões, tem Mais dinheiro, né? cartão. Não só mais elenco, mais dinheiro. Você pega ali, por exemplo, subiu o Chapecoense. Pô, pra Chapecoense se sustentar o campeonato inteiro ali entre os primeiros, que nem o Mirassol. O Mirassol foi uma Foi, não. surpresaça, assim, tipo, né? Mas a chance desses clubes caírem de novo, porque não tem elenco pra aguentar um campeonato o ano todo, né? Agora, o Flamengo não. O Flamengo sai o Bruno Henrique, entra o Cebolinha. O Pô, Arrascaeta entra o. sabe, é um baita time. Você pode pôr o time reserva do Flamengo que Que é vai chegar melhor que muito ali. time. Então, assim, eu curto o mata-mata porque ele fica essa coisa do imprevisto, né? Mas levantando a bola do Mirassol, mas também tem aquele lance que o Mirassol só joga o brasileiro, enquanto que os outros times estão jogando Libertadores, Copa do Brasil, e ele está exclusivo ali no brasileiro. Também tem outra coisa pra gente destacar. O Mirassol esse ano joga Não, Libertadores. isso é, mas o ano passado não. Ah, sim, Então por isso também que às vezes esses times começam a se destacar, porque também o calendário deles é menor. Você pega sim, quantos jogos o Flamengo jogou ano passado, em sim. vários Eles têm campeonatos. mais tempo de Mas preparação. eles têm um elenco muito forte, então dá para seguir aí vários calendários também, né? Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, e agora o Cruzeiro, eles vão seguir por muitos anos ainda no topo. Porque tem muito dinheiro, tem muito investimento. Você vê, trouxeram o Paquetá agora. Imagina, que clube Nossa, que consegue trazer um cara com tanta grana, pois é. entendeu? E só o Corinthians que consegue aí fazer coisas, ganhar uma Supercopa sem ter dinheiro nenhum, né? Mas outra polêmica, mas vamos deixar para depois. O nosso diretor aqui está dizendo que a gente já está indo para os finais, aí já estamos acabando. E aí, Renato, como a gente finaliza esse episódio hoje? Queria agradecer muito o Thiago contando a história dele e chamar vocês para seguir o nosso canal, compartilhar, porque se você ficou até o final, você gosta de futebol, você gosta de resenha, então manda pro seu amigo, mas não manda só o link, manda mensagem, ó, achei esse podcast que vai ser incrível, vamos acompanhar junto comigo? Então segue o nosso canal e compartilha. Esse é o Nameiuca Podcast. É futebol do jeito que é resenha, é tudo que acontece nos bastidores, então acompanha a gente de verdade. Teremos um episódio semanal e contamos com a participação de vocês aí para deixar seus comentários, o que vocês querem ver aqui com a gente entrevistado. E Thiago, valeu, tamo junto aí. Eu acho que esse trio tem futuro Tem e entrosamento. tem entrosamento. Tamo aí na meiuca pra gente ganhar o campeonato e fazer muitos episódios legais. É isso aí. Obrigado por mais uma vez estarem nesse projeto aí comigo. Obrigado pelo convite para ser o primeiro entrevistado, que para mim é uma honra. E vamos aí, vamos tabelar bem legal aí, nesse meio de campo. Bora lá. Então, obrigada a você que esteve conosco nesse segundo episódio do Na Meiuca Podcast. Esperamos vocês aí para mais episódios que vem aí. Um forte abraço e até o próximo episódio. Vem!